Aí quando Boa noite, meus amigos. Mais um Oral Time Cast. Hoje, um convidado especial, sim, viu, meus amigos? Não vou me corrigir, tá bom? Dr. Mohamed, tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite, Ivan, Guilherme. Boa noite. É isso. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso noite. podcast. Dr. Obrigado aí Thiago. pela sua presença. Isso aí, tá sempre um prazer. Eu conheço o Mohamed de longa data. Fazia tempo que eu não encontrava ele, daí o Ivan começou a trabalhar no hospital junto com ele ali, daí ele mandou uma foto dos dois, falei, eu conheço esse cara aí, mais ou menos eu conheço esse cara aí. Doutor, eu pronunciei seu nome corretamente? Sim. Ah, que bom. Sim. Tava com medo de errar. Vamos tem lá. duas E hoje é formas. um assunto legal, né? Odontologia hospitalar. Até o Ivan já é um pouco familiarizado com isso, né, Ivan? Apesar de não atuar na área, mas atua no ambiente hospitalar, né? Também, né? Conciliando duas profissões aí. Legal. Doutor, começa contando aí para a audiência o que é odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar ela é uma área relativamente nova na odontologia agora, né? Até o pessoal às vezes confunde um pouco, fala assim, né? Quando pergunta, fala assim, você atua no hospital e tal, mas você é bucomaxilo? Né? Geralmente o pessoal associa mais ao cirurgião bucomaxilo, que ele é mais comum de se encontrar no hospital do que o cirurgião dentista hospitalar. Por conta de traumas, né? Isso, geralmente é por conta disso, por acidentes, traumas, né? Então é mais comum essa área. Mas a odontologia hospitalar ela tem um ramo muito grande e uma importância muito grande dentro do hospital, né? Que às vezes é desconhecida até às vezes pela própria equipe multidisciplinar, né? Porque se você pensar assim, que você tem uma quantidade enorme de bactérias na boca, Você tá falando muito longe, não tá falando longe, perdão. Vamos falar mais pertinho. Então, assim, se você pensar que tem uma quantidade enorme de bactérias na boca, de micro-organismos, né? E você pensar que a pessoa está no ambiente hospitalar, ela já está com a saúde debilitada, né? Isso aí pode favorecer que você tenha infecções secundárias, né, associadas, às vezes uma diminuição na imunidade, uma queda na imunidade que o paciente tem, e aí essas infecções, essas bactérias oportunistas, né, elas podem acabar acarretando uma piora do quadro geral de saúde do paciente. Né? Certo. E é extremamente comum, né, Mohamed? Muito comum. Em todos os setores hospitalares você vê, tipo, a falta do cirurgião dentista presente ali, porque o paciente está debilitado, ele já não é, às vezes, um bom higienizador, estando rígido, né, saudável. O cara já não tem a motricidade para fazer uma higienização boa. Aí, hospitalizado, tá, em vigência de tratamento lá, debilitado, aí a coisa só declina, né? A importância do cirurgião dentista ali dentro é extrema. Às vezes até com restrição de dieta, né? Às vezes com Também. dieta por sonda, né, nasogástrica, então ele acaba às vezes nem conseguindo nem chegar, né, a pia para fazer a higienização bucal, né? Então é muito importante porque se você pensar, né, hoje o que a gente observa, né, o Ivan pode falar para mim, pode me ajudar a afirmar isso também, né, que muitas vezes o paciente entra com um quadro, né, da entrada no hospital por um motivo, né, ele se recupera daquele motivo que ele deu entrada. Tipo da patologia primária, digamos assim, né? Patologia primária, e ele acaba tendo infecções secundárias, né? E são infecções graves, né? Como, por exemplo, uma endocardite bacteriana, né? Uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que pode acontecer na UTI, né? E isso, assim, vários estudos, que foi o que motivou a gente a fazer esse projeto aqui para Maringá, né? Que vários estudos mostram que você tem uma redução no número de óbitos em até 70%. Uau! É absurdamente. Por conta da odontologia. Por É absurdo conta isso. da higienização da cavidade oral.
Do cuidado dentário no paciente que está internado. Né? Isso, desse cuidado, dessa higienização. E esse cuidado, do paciente doutor, que está internado. é exatamente o que vocês fazem. Então, conta assim, na prática, pro pessoal, o que vocês fazem na prática? Tem a rotina... a minha visão, imagino que vocês visitam até os pacientes que estão internados e ajudam a fazer ali a higiene corretamente. Seria mais ou menos isso? Isso. Para eu contar o que a gente faz lá, eu preciso contar um pouquinho da história de como a gente entrou no hospital. Fique à vontade, né? pode Porque contar. a gente falando isso hoje, que a gente já está lá, né? Que o serviço já está acontecendo, né? Então, assim, parece que foi fácil e parece que... Na verdade, ainda tem muitas conquistas a serem... Ainda está em construção, né? Ainda é muito difícil, até mesmo por aceitação de médicos, né? Que tem uma resistência muito grande por profissionais que não fazem parte da medicina. Os intensivistas já reconhecem mais. Com certeza, a gente eles têm uma ótica muito legal, assim, em relação... Porque eles veem como é significativo as pneumonias bacterianas secundárias à intubação. Diminui demais. Porque com esses estudos e o passar do tempo, eles passaram a perceber, principalmente pacientes que estão, sei lá, numa UTI, numa sala de emergência, que estão sedados, entubados, que o paciente não conseguiria verbalizar de nenhuma forma qualquer estímulo doloroso que ele está tendo na cavidade oral. Às vezes o paciente, eles estão tendo esforços grandes para estabilizar o paciente, para cuidar do paciente, e pela falta do conhecimento do cuidado dentário, às vezes o paciente está fazendo febre, está tendo sintomas de infecção, e como o paciente está entubado, no máximo ali os pacientes de UTI recebem uma aspiração da orofaringe e tudo mais, mas não tem aquela avaliação dentária minuciosa, que pode estar sendo um foco infeccioso importante ali para aquele paciente. Né? Como cirurgião bucomaxilofacial, já atendi diversos casos que, por origem dentária, os pacientes evoluíram para quadros graves de disseminação da infecção ascendente para o cérebro, para o mediastino. Que podem, sim, sem dúvida. Então, agravar de forma até grave e até fatal, né? O paciente pode ir a óbito por conta dessas infecções, né? Então, assim, como que aconteceu da gente entrar lá, né? Eu mesmo nunca tinha entrado numa UTI, nem para visitar parente, graças a Deus, né? E a gente, de repente, chegou, quem foi responsável, e a gente tem que dar mérito a quem merece, né? Começou com a doutora Maria Paula Botelho, ela é da Secretaria de Saúde também. De Maringá. Daqui de Maringá. Ela é da Vigilância Epidemiológica hoje, né? E o secretário Marcelo Puzzi na época, né? E esse apoio continua hoje, né? Então a gente tem que agradecer o prefeito Ulisses Maia, que deu apoio para a gente. Tem que agradecer o secretário de Saúde, que permanece com esse trabalho e que é de suma importância para os pacientes, né? Então, como que aconteceu isso? Foi bem na época da pandemia do Covid-19, né? Então, foi uma situação assim totalmente atípica. Nós fomos lá, ela me chamou para visitar o hospital, ela falou, eu quero que você monte um projeto para odontologia hospitalar e tal. E eu ficava pensando, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca entrei dentro de uma UTI. Como que eu vou fazer isso para o paciente, né? E aí eu fui lá visitar. E aí eu entrei, a gente naquela loucura toda que a gente tava, né? Minha mulher querendo pedir o divórcio, porque ela falou, como é que você vai lá? O povo tá correndo do Covid e você vai lá dentro da onde você tem pacientes que você tem certeza que estão com Covid, estão entubados, estão na forma grave da doença, né? E eu falei assim, eu não tenho como não ir. Você parece que você, sabe assim, você sente que você precisa fazer alguma coisa. E a gente estava numa época que ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia nada de como agir, de como era uma doença completamente nova. E aí a gente chegou lá e eu vi os pacientes, eu vi as equipes de enfermagem totalmente sobrecarregadas, né? Tinha gente da equipe, o Ivan pode confirmar isso para mim aí, que fazia plantão sem parar. Foi um período conturbado. Não ia para casa. Chegaram poucas pessoas, né? Eram poucas pessoas, porque a maioria escolheu fugir, escolheu sair dessa situação, né, Ivan? E assim, teve gente que não ia para casa.
Teve gente da enfermagem que não ia para casa. Eles tinham que cobrir um plantão cobrindo o outro, né? E aí eu vi assim, eles não estavam dando conta, porque a enfermagem faz essa higienização. Lógico que o profissional mais indicado para fazer essa higienização é o cirurgião dentista, sem dúvida alguma. Mas como não tem, o pessoal da enfermagem assumia essa responsabilidade e eles estavam sobrecarregados, né? E aí você via bocas assim em situações terríveis, né? Que às vezes não dá para contar, né? Com detalhes até, porque uma imagem às vezes fala mais do que você descrever totalmente. Mas pacientes que você imagina, uma semana entubado, 10 dias, 15 dias entubado, sem hidratação, sem... Né? Qualquer cuidado. Sem qualquer cuidado e tal. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui para casa e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Porque aí o que ficava na minha cabeça? Como é que eu não vou fazer isso? Como é que eu vou para casa e eu vou fingir que eu não vi o que eu vi? Né? E até mesmo o enfermeiro, os médicos, virando o plantão, dobrando o plantão, Sim, a última preocupação deles, até de forma compreensível, seria com a saúde oral do paciente. Eles estavam preocupados com outra coisa. O paciente estava tendo parada, a gente tinha parada toda hora. Você E tinha muito, paciente né? em parada cardiorrespiratória. Toda hora. E para mim, assim, que vivenciei aqueles meses mais terríveis da pandemia, né? Eu não sabia o que era o normal. Para mim, aquilo era o normal de um hospital. Você começou bem nessa época, né? Eu comecei bem nessa época. Então, para mim, aquilo era o normal. 8, 10 óbitos por dia. Todo dia. Todo dia. Muita coisa. O negócio era tão fora do normal, né? Que a UPA e o hospital, no necrotério deles, eles tinham 3 macas de metal, que é a maca onde você põe o paciente que vai a óbito. Né? É a maca de Por quê? Porque na transporte. pior das piores das hipóteses, você teria 3 óbitos num dia. Mas na pior, assim, uma coisa assim que você fala assim, meu Deus, nossa, né? Nunca usou os 3 ao mesmo tempo, né? Nunca usou. E aí você chegava ao ponto de você ter 10 óbitos num dia, né? Então, assim, era uma coisa muito fora da realidade. E a gente entrou nesse cenário, né? A gente entrou nesse cenário, a gente começou a fazer a higienização. Eu lembro que a gente fazia teste de SWAB. Então, eu pegava o paciente desde quando... O SWAB é aquele testezinho maravilhoso do... tá. Gostoso, confortável. Eu fiz algumas vezes. Do Covid, que é aquele cotonete que você coloca lá no cérebro da pessoa, dá umas 3 cutucadinhas e Bem faz agradável. o teste. Bem agradável. Então, a gente fazia esse teste SWAB e a gente estava fazendo 100, 150 testes por plantão, né? Nem por dia, era plantão de 12 horas. E teve dias, no auge da pandemia, da gente fazer mais de 200 testes num dia. Então, a gente fazia isso daí, a gente dava atenção para os pacientes que estavam entubados, né? Eu, em um dia, num plantão de 12 horas, eu passei em 78 pacientes entubados. Ô, doutor, mas como que era a repercussão disso? Por exemplo, depois que você começou a acompanhar, fazer os plantões e tudo mais, qual que era a repercussão na saúde do paciente? Tinha impacto positivo em termos de sobrevida? Como que era isso? A gente viu uma melhora grande. Lógico que, nem eu falei assim, era um caso assim, que a gente não estava acostumado com aquilo. Era uma doença nova, a gente não sabia como ela agia, né? E você assim via, né? É uma doença respiratória, que o vírus está na cavidade oral. Depois você vê vários artigos falando que estava na cavidade oral e nasal. Então, assim, você fazendo a higienização, cara, você melhorava, você evitava infecções secundárias, você via a melhora do paciente, né? O paciente se sentia cuidado também, mais ainda, né? Porque a enfermagem faz um trabalho maravilhoso lá, eu tiro o chapéu para eles. Eles às vezes falam pra gente assim, eu tenho nojo de boca. Eu falo, rapaz, vocês mexem em lugar pior. Vocês fazem coisa bem pior, né? Não vou nem falar.
Então, assim, eu acho boca lindo, mas assim, cada um na sua área, né? Então, a gente teve isso, assim, dessa melhora dos pacientes e a gente foi conquistando o nosso espaço lá no hospital. Nós tivemos resistência no começo, né? Porque o pessoal, assim, imagina e fala assim, mas o que você faz? Faz uma limpezinha na boca, né? De fato foi um contexto triste, trágico para nossa história, mas foi uma oportunidade muito grande para o crescimento da odontologia hospitalar na área da odontologia. Crescimento da profissão, valorização da profissão, né? Então, assim, a gente via, que nem eu sempre conto isso, porque eu recebo alunos da UEM lá também, que já fazem estágio com a gente lá no hospital, né? E eu sempre conto a história, um episódio que aconteceu, né? Que eu estava indo lá, e aí você está cansado, cara, virando plantão, fazendo, né? Porque não tinha gente para fazer, não tinha, né? E aí virando plantão, aí eu cheguei a fazer, e você só quer fazer o teu trabalho, né, cara? Você quer fazer a tua parte. Você não consegue pensar muito em ensinar, mostrar, né? E aí eu cheguei para fazer o atendimento no paciente, e a técnica de enfermagem falou assim, aqui não precisa fazer não, que eu já fiz. Aí eu falei assim, pô, você já fez? Eu falei, que bacana, mas você fez o quê? Ela falou, não, eu já fiz a limpezinha. Eu falei, limpezinha? Mas como que você fez limpezinha, né? Com o quê, né? Ela falou assim, não, eu já escovei os dentes. Eu falei, tá, mas... Então, peraí, então vamos organizar a coisa. Eu falei, você fez a escovação. Qual técnica de escovação que você usou? Aqui eu uso em casa, tem a técnica de fones, tem a técnica de base, tem, né? Ela, eu não sei não, eu passei a escova lá. Eu falei, então, mas para UTI tem uma técnica própria, né? Pra gente utilizar para o paciente, né? Eu falei, e odontograma, você já fez? Ela falou, odontograma? O que é isso? Eu falei, odontograma, como é a primeira vez que eu vou passar nessa paciente, eu tenho que olhar dente a dente dela, eu tenho que marcar, né? Qual dente que ela tem cariado, qual dente que ela tem restaurado, que dente que ela perdeu, se tem problema periodontal, se tem... Né? Você fez isso já? Ela falou, não, isso aí eu não fiz. Eu falei, e lesão cancerizável? Você deu uma olhadinha para ver se o paciente tem, né, um carcinomazinho começando na língua lá? Você deu uma olhada? Não, isso aí eu não olhei não, doutor, isso aí é com o senhor. Eu falei, então comigo não, passar passar. Então é não, comigo. Perfeito. Eu falei assim, e foco de infecção? Você olhou, ver se tinha, né, algum foco de infecção, se está com pus na gengiva, se tem algum dente que está com canal desenvolvendo, né, um processo periapical. Você chegou a olhar isso aí? Não, doutor, isso aí eu não olhei também não. Eu falei, tá. Eu falei, e infecção secundária? Você olhou? Se tem candidíase, se tem, né, herpes, se tem alguma outra infecção secundária nessa paciente, você chegou a olhar também? Não. Não, isso aí eu não olhei, isso aí é com o senhor também, doutor. Eu falei, então tá, então é tudo posso comigo. Examinar a paciente, né? Então, assim... Um conceito generalizado, né, assim, né, cara? Mas isso, assim, eu não tô falando para diminuir a profissional que foi, mas é para mostrar como eles achavam que o nosso trabalho é simples. Sim. Achavam que era um trabalho técnico, aí ia lá e embaixo acabou. É um conceito coisa, generalizado, Sim, porque a pessoa você pensa que a higiene oral está nos cuidados de medidas de conforto. Porque e todo higiene. mundo escova os dentes. Só que, Todo tipo, mundo faz isso. é Em um plano de casa. tratamento, né, cara? É uma coisa individualizada para cada paciente, né? Não tem como. Sim, e a gente, assim, foi conquistando esse espaço, de pouquinho, né? Fomos brigando lá por um espacinho uma sala nossa da odontologia lá, hoje, que a gente tem Legal. no Hospital Municipal, hoje é uma realidade, né? Preciso ir lá conhecer, inclusive. Aí temos até que agradecer o Wellington, que é o diretor do Hospital Municipal, né? E que cedeu o espaço para a gente, né? Então, assim, a gente está galgando pouquinho a pouquinho, né? Então, assim, a importância, o que é? Você tem um dentista que ele realiza todos os atendimentos que você faria num consultório particular dentro do hospital. E isso previne infecções secundárias, previne que o paciente venha a ter complicações, né? Que nem eu falei, você tem redução de 70% do número de óbitos causados por pneumonia associada à ventilação mecânica. Na hora que você vai entubar o paciente, é importante que o paciente esteja com a boca limpa, porque senão você vai passar aquele tubo na boca do paciente e você vai levar essas bactérias lá para dentro do pulmão dele.
Pois é. Né? Coisa que a gente não Você abre a via imaginava. aérea, cria um caminho. E aí você fala assim, pô, mas você vai ter um profissional da odontologia lá dentro do hospital, qual o custo disso? O Ivan sabe qual que é o custo de você tratar uma pneumonia, né? Eu só vejo benefícios. E isso, tipo assim, até na saúde do paciente, se tratando de SUS, por exemplo, reduzir tempos de internação, medicamentos. Então, Tudo, assim, tudo, reflete tudo. financeiramente também nos gastos, né? Claro, Hospitalares, né? é um fato. uma economia não é uma economia, é você deixar de gastar, né? E esses recursos acabam podendo ser investidos de outra maneira, em melhoria para o paciente, né? Então, assim, não tem razão de não ter, né? Então, nós fizemos esse trabalho, eu elaborei um projeto, e a gente entrou com esse projeto lá no Hospital Municipal. E aí, a princípio, a gente ficou só na UTI. Até porque a gente não tinha tempo de fazer mais nada, né? A gente tinha muito paciente, a gente estava com Pelo momento, né? A gente estava com 5 UTIs, né? E tudo foi transformado em UTI. Tudo quanto é quarto que você pensar era UTI, né? Porque você Passava só no não... TI, mas Muito era no hospital paciente, inteiro, né? né? Era o hospital todo, Você Todo lugar tinha acompanhava, alguém com entubado. Cara. ou no na forma oxigênio, ou, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito surreal. E a gente fez a nossa parte, a gente tentou colaborar da melhor forma possível. E aí a gente começou a consolidar isso, né? Consolidamos, marcamos presença ali. E com o apoio do Dr. Manuel Sobrinho, o vereador Dr. Manuel Sobrinho, nós conseguimos fazer com que o município de Maringá tenha uma lei que obriga a presença do cirurgião dentista no Legal. ambiente hospitalar em UTI, né? Uau. Então o hospital ele é obrigado a fornecer esse atendimento. Particular também ou só municipal? Rede pública e privada. A lei é a Lei Muito 11.326 de 20 de agosto de 2021, que foi quando a gente conseguiu aprovar a lei, né? Legal. Então assim, não tem por que não fazer, né? Quando eu entrei na residência, entrei em 2018. E eu acho que nem tinha saído o reconhecimento pelo CFO ainda da odontologia hospitalar. Então, na época, a gente era muito acionado para fazer parte desse serviço, né? Então, chamam até hoje bastante nós lá no Hospital do Câncer, em pacientes que vão fazer radioterapia, qualquer modalidade de tratamento oncológico, para fazer uma avaliação dentária. Muitos pacientes precisam de extrações que a gente prévias, acaba né? fazendo, Sim. raspagem, né, Isso adequação pode do ser meio feito bucal. pelo dentista E, hospitalar. e aí, assim, pensando até num aspecto de ambiente odontológico, que existe todo aquele aparato estrutural que a gente conta numa clínica convencional. O que hoje, com a evolução da odontologia hospitalar, já é possível fazer dentro de um hospital, um paciente às vezes entubado dentro de uma UTI, porque quando a gente era acionado, como lá na UEM tem as residências de periodontia, pediatria, endodontia, muitas vezes a gente se ajudava, levava ali um ou mais profissionais, um fazia uma raspagem, a gente fazia extração, para deixar aquilo da melhor forma possível, mas tinha-se muitas limitações de várias coisas que necessitavam ser feitas, mas a gente não conseguia. O que hoje dá para fazer dentro de um hospital pensando em odontologia mesmo? Eu falo pelo serviço nosso lá no Hospital Municipal, né? Tudo. Espetáculo. Legal. Tudo que Isso você é pensar. muito bom. Hoje, a única coisa que a gente não faz no ambiente hospitalar é o tratamento de canal, a endodontia, né? Porque demanda várias sessões e o que acontece? No ambiente hospitalar, você não tem margem para erro. Por exemplo, você leva um paciente para o centro cirúrgico e você tem dúvida se aquele dente vai dar canal ou não, você extrai. Você extrai, porque você não tem margem para erro. Que nem agora nós estamos iniciando um trabalho que é para levar pacientes especiais para o centro cirúrgico. Legal. Né? Pacientes que não conseguem ser atendidos numa cadeira normal. Né? Por quê? Paciente com autismo severo, paciente com N deficiências e necessidades especiais, né, que não conseguem ser atendidos pelo dentista na cadeira normal, porque às vezes até o próprio dentista não tem esse preparo para fazer esse atendimento.
Então você leva o paciente para o centro cirúrgico, você vai sedar o paciente e você vai fazer tudo o que ele tiver que fazer naquela ocasião. Uma sessão única. Tudo, né? E aí você vai arriscar, fala, não, aqui Tem acho que voltar para o centro cirúrgico. falar, né? aqui Não acho dá, que né? dá para colocar um curativo, talvez recupere esse dente e tal. Ia ser lindo isso. Só que você ter todo esse trâmite de você levar o paciente novamente para o centro cirúrgico, né? Infelizmente, Risco-benefício, né? nós não podemos nos dar esse luxo, né? Então, assim, mas hoje a gente faz tudo, cara, lá no Hospital Municipal. Nós temos um equipo, eu não sei se o Ivan já chegou a ver, é um equipo móvel que ele é acoplado... Liga no ar comprimido, né? Ele é acoplado no ar comprimido. Igual do Santa Rita lá. Igual do Santa De Rita. lá é assim também. Isso. Aí é como se fosse tipo o prolongamento de inalação. Liga lá no ar comprimido assim, Você ele liga no ar roda comprimido, alta, você usa. funciona tríplice e Alta tudo. rotação, baixa, tríplice. É como se você tivesse um consultório ali dentro da UTI. Né? E ali você tem a bomba a vácuo, que vai funcionar como sugador teu. Você trabalha igual, cara. Na verdade, para mim, eu acho isso um luxo, né? É até mais Porque confortável. Eu prefiro operar no hospital 1000 vezes do que... Sim, mas você vê, olha o que é, né? Como que é, tudo é uma questão de perspectiva, de como que você vai encarar a coisa, né? Tem gente que pega e fala assim pra mim, nossa, mas você vai operar lá no centro cirúrgico, cara? Não sei o quê. Cara, eu tô com o anestesista lá, eu tô com o cara monitorado, né? Suporte, Tô vendo benéfico. saturação de oxigênio dele, PA, tô vendo tudo, cara. Louco é o cara que faz no consultório e não pede um exame pré-operatório. Ah, não, isso aqui é só arrancar um dente. Cara, a odontologia não tá mais nessa época, né? Então a gente tem que agir como profissional para a gente ser respeitado como profissional. Sem dúvida. Né? Então, porque... assim, não tem por que você não pedir exames pré-operatórios, cara. Você vai fazer uma cirurgia no teu paciente. Por que você não vai pedir um hemograma, um coagulograma, uma glicemia em jejum? Por que não pedir? Me fala um motivo para não pedir, eu vou te dar 20 motivos para pedir. Não é? Exatamente. Você sabe que eu não pedia muito exame antigamente. Aí eu comecei a pedir hemograma, coagulograma e glicemia. Tá. Aí um dia eu estava trocando uma ideia com o meu sogro, que é urologista, ele falou, ele é especialista em transplante de rim. Ele falou assim, ó, já que você vai pedir esses exames, pede creatinina também, que não vai mudar nada pro paciente, é o mesmo sangue, não vai ter que fazer nada de coleta. E começa a pedir. Aí eu comecei a pedir, sem saber para que servia a creatinina, mas ele falou, vou pedir, falou, pede. Aí eu olhava lá, tava dentro dos parâmetros, legal, tá, bola para frente, fazia cirurgia normal. Aí um dia eu pedi uma creatinina, um exame padrão, aí chegou o paciente para fazer a cirurgia, era um protocolo, e aí deu alterado. E eu não sabia muito bem para que servia a creatinina, porque não era da minha área, da área dele. Eu tirei uma foto do exame e mandei pro meu sogro, falei, olha, deu alterado a creatinina aqui, que é a função renal e tal, né? Aí eu mandei para ele, ele falou assim, olha, não faça nada nesse paciente, manda ele vir aqui correndo. Aí ele correu para o OTEC, falei, ó, corre lá, que ele mandou sei lá. Ele foi para o hospital e o cara tava com um problema que se eu tivesse anestesiado, ele morria. Meu Deus. Olha E é uma só. coisa que, tipo, pra mim era um paciente normal, fiz anamnese, não tinha problema nenhum, tava tudo certinho, tudo beleza. Ele não sabia que ele tinha um problema, que aí quando fez a solicitação da creatinina, deu uma alteração que eu não sabia até entender muito bem. Sabia mais ou menos, mas não tanto. A gente não é da... Quando chegou ali, ele falou assim, manda ele vir aqui correndo, que esse cara vai morrer no caminho. Eu peço para todo paciente meu, eu vou operar, eu peço. No consultório eu já tenho esse hábito. Por quê? Aí você fala às vezes com colegas e tal, o cara fala assim, mas 99,9% não dá nada. Né? Não dá alterado, não dá alteração e tal. Mas você não precisa desse 0,1%. Você só precisa de um paciente que deu um problema grave para você ter que dar explicações para a família do porquê que você não pediu o exame pré-operatório. É uma vida, né? É uma vida. Não é número, né? Exato, e isso mostra respeito. Sim. Né? Alguns colegas falam assim, mas o paciente não gosta quando eu peço exame. Eu falo assim, cara, os meus pacientes adoram. Eles até acham bacana. Uma segurança, né? Eles falam assim, pô, esse doutor está preocupado comigo, porque eu explico o porquê que eu estou pedindo exame para eles. Sim. Né? E assim, em 23 anos de profissão, eu tive 2 pacientes só que tiveram problemas. Olha que bom, né? Sim. Mais um descobriu um lúpus, Nossa. graças ao exame que eu pedi, e um descobriu um fator de coagulação, um problema no fator de coagulação.
Tinha uma discrasia sanguínea, né, oculta, né? Pois é. Então, Aquela assim, história. por que não pedir, né? Aquela história. Quantas patologias a gente não descobre numa radiografia panorâmica de rotina, Muito. Pois de um caso né? que talvez você nem pediria, mas Por que pediu não ali por pedir, desencargo de né? consciência. Então, às vezes, É. numa consulta com o dentista, o paciente descobre que ele tem uma PA alterada, que ele nem sabia. Tem o quê? Uma pressão, Pressão arterial. Obrigado por... uma pressão arterial alterada. Sim. Uma diabetes. Muito. Ou uma discrasia sanguínea. Pedindo esses exames e tendo alteração, o paciente fala, nossa, mas eu nunca senti nada. Não, E aí, às outra, vezes, quando ele sente, já é algo irreversível, algo muito evoluído. a panorâmica mesmo, você pedindo, ela pode, né, às vezes, te revelar uma coisa que ao exame clínico você não veria. Uma lesão periapical e tal, que ali o paciente não está sentindo nada, de um canal que foi tratado e que não teve sucesso e tal, e aí o paciente não está sentindo nada e você fica tranquilão. Dali um tempo aquilo lá resolve dar um problema, né? E aí o cara fala assim, pô, doutor, mas o senhor não viu isso? Né? Então por que não pedir, cara? Pô, a gente dedica o nosso tempo para aquela profissão, a gente dedica o nosso tempo para os pacientes, por que você não dá o teu melhor? Você dá o teu Fazer com melhor, você excelência. vai receber o melhor das pessoas, né? Então, se você dá o teu melhor, você vai receber o melhor das pessoas. Então, por que você vai entregar menos? Por que você vai sabe? Eu vejo como negligência você fazer uma avaliação de um paciente sem ter uma panorâmica. Às vezes Eu o paciente vejo. vem com uma mucocele, você Por pede uma quê? panorâmica só... Cara, Claro, tem vamos que ver, pedir, tem que né? pedir. Ah, eu quero que você faça um planejamento no meu caso. Ó, eu nunca passo valores no dia da consulta para o paciente, por exemplo, né? Não, ó, vai aqui, faz um exame radiográfico primeiro, depois você vem aqui, eu vou montar um plano de tratamento para você e vai ser específico para você. E É isso você mesmo. trata o indivíduo, Estudado você o não caso trata individual. um negócio... Não é receita né? de bolo. Não é receita Não é de receita bolo, e a de gente bolo. vê isso no hospital todos É. os dias. Ou você olha igual, eu achava engraçado, porque às vezes eu converso com médicos ou até com outros colegas, né? Que aí os caras falam assim, pô, mas tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, porque o governo fez errado, fez não sei o quê e tal. Aí eu falo assim, cara, onde que você estava? Onde que você estava? Falei, porque pelo jeito você sabia o que fazer. Nós que estávamos lá dentro do hospital, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia o que fazer. Vinha o protocolo mudava toda semana, Todo não é, tempo, Ivan? né? Toda A todo semana, teve tempo. semana de mudar o protocolo 2 vezes, na mesma semana. Entendeu? Então, assim, você fala assim, pô, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ah, não, só dá em idoso. Aí você começava a ver cara de 40 anos vindo, Ah, cara de né? 30, moleque de 23 anos. Nós tivemos um jovem de 16 que foi a óbito. Né? Então, assim, qual que é o padrão? Qual é o padrão? Era uma Né? caixinha de surpresa mesmo. Ah, não, só dá em quem tem comorbidade. Uhum. Ótimo. Aí você via cara que era atleta, Sim. Entubado. entendeu? Começou a Cara morrer os ferrado. jogadores de basquete, né? Lembra dos O Estados cara é Unidos? lá? triatleta. Oh, então como que é isso? Né? Ah, não, só dá... Aí começava, né? Aquelas especulações, aquelas coisas, e ninguém sabia nada, cara. A gente foi aprendendo com a rotina, né? Então, assim, uma coisa que a gente via muito, assim, era lacerações em mucosa, né? Boca tudo lacerada, mas por quê? O paciente, para não formar trombose, o paciente de Covid, ele tomava muito anticoagulante. Né? Então, ele não saía do anticoagulante. Não. E aí a boca ficava ressecada, né? O pessoal vinha fazer a manipulação, e às vezes até ajeitar o tubo Sangrar. para fazer, que é normal. Começava a sangrar, rachava a boca e sangrava, Não parava. sangrava, que aquele Muita negócio não fissura, parava. né? Fica muito fissura. E aí o pessoal não sabia o que fazer, porque não é da área deles, é da nossa área. O cara catava gás lá, entuchava de gás, né? Botava gás na boca lá tudo. Colava gás na boca. Ficava aquilo, ressecava, meio de cultura para bactéria, né?
E aí, quando vinha o próximo lá, ele ainda puxava gás e meu vinha, Deus, sangrado doeu outra aqui. vez. vinha o pedaço do lábio junto. Tira o pai. epitélio junto com a gás. E aí, sangramento de novo, né? Depois de 3 meses a gente no hospital, a gente não via mais isso. A gente não via mais casos assim. E as bocas dos pacientes que têm alta hoje da UTI, às vezes está lá 3 meses, tem paciente que 4 meses na UTI, né? E ele sai com a boca normalzinha. como Melhor se que não- antes, quando Às chegou. vezes, Mais às vezes cuidado. melhor que antes. às Doutor, vezes e é melhor do que incrível, antes. assim, o senhor se dispor mesmo realmente nessa época, né? O E a senhor se boca, gostou, né? Gostei do senhor. senhora. Obrigado pelo senhor. e Já tô um principalmente... senhor, né? Não tô com a barba branca ainda, mas... Aí, ó, tá vendo? E, assim, principalmente na boca, né? Foi Sim. cuidar justamente de onde saiu o vírus. Exato. O pior, exato. ali, o maior ponto, né? De saída do vírus. E isso é até o que eu falei, assim, a minha esposa, ela relutou e a gente ficava com muito medo, nós que estávamos lá dentro do hospital, né? E tanto que quando eu fui chamar a equipe para trabalhar, nós temos uma equipe, né, de vários profissionais da prefeitura que trabalham com a gente, né? Quando eu fui chamar essa equipe, você fica Muitos com... não. Houve uma resistência. Não, teve muita gente que se prontificou. Prontificou. Esses que estão ainda hoje, alguns saíram, mas os que estão ainda hoje, né, eles se prontificaram, assim, eles não pensaram também, né? Só que você pensa, Sim. porque você pensa, fala assim, poxa vida, e se eu levo esse negócio para dentro da minha casa? Se eu levo esse negócio para minha esposa, para meus filhos, né? Se um desses profissionais da equipe, entendeu? Sim. Pega isso, uma forma grave e vai a óbito, como que você fica? Você que convidou ele, né? Exato, Sim. você que convidou. Então tinha uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente fez assim vários e vários treinamentos de biossegurança. Legal. Vários treinamentos de biossegurança. E eu falava para minha esposa, eu falava assim, se tem um lugar que eu tenho certeza que eu não vou pegar esse negócio, é lá dentro do hospital. Porque, cara, a gente lavava a mão, você imagina, eu passava em 78 pacientes. Teve vezes que eu lavei acho que mais de 100 vezes as mãos. Então você encostava no negócio e Tava lá derretendo a lavava. Não, Paramentação violenta, cara, né? eu lavei tanto a mão que apareceu uma cola da 5ª série na minha mão. Meu Deus. De tanto que eu lavei a mão, cara. Então, assim, era uma coisa, cara, que a gente tinha um cuidado muito grande justamente por essa preocupação com a equipe, né? E de que não acontecesse nada com eles. E mesmo hoje, passando ali esse ponto mais grave do Covid, né? Você tem micro-organismo multiresistente dentro do hospital. Entendeu? Que os antibióticos que a gente conhece, que é a amoxicilina que todo mundo toma, aí que não mata, não faz nem cosquinha nele. Tem antibiótico Pois espectro é. lá que não tá fazendo mais efeito nas coisas, cara. Pois Tá? é, então assim, você tem que multi-R tomar tá esse tenso. cuidado. Você tem que tomar esse cuidado. Então... Que além do Covid tem os bichos hospitalar, que é brabo. É. Os bichos hospitalar é Sim, tenso. Você já Não, imaginou um episódio como esse? Eu vejo como uma oportunidade da gente causar um impacto social muito grande, porque quantas pessoas já não estiveram enfermas, internadas, ou têm parentes, amigos internados e que talvez nem esteja e nunca nem recebeu nenhum cuidado bucal. Até é uma forma da gente Exatamente. contar com a população de fortalecer a odontologia Sim, hospitalar. Hospitalar. Né? Sim. Porque se tem cobrança da população, uma hora ou outra eles vão ter que começar a trazer profissionais para dentro do e se hospital, eles- mesmo que tenha já uma lei em vigor e tudo Exato, mais. E na verdade é isso, porque se você só forçar a presença do cirurgião dentista por conta da lei, cara, lei nós temos um monte aqui. O Brasil, Pois é. o que mais acontece no Brasil é não cumprir lei. Criação de lei. Mas se o, Né? se o parente Então, ali assim, daquele enfermo, na visita, chega... Quem que está Sim. cuidando da boca do meu pai, da minha mãe, do meu Exato, marido, da minha mulher? É pela cobrança popular e por isso as pessoas precisam entender a importância, né, do cirurgião dentista. Porque que a gente já falou aqui, né, a própria equipe multidisciplinar tinha resistência no começo.
né? Então, a gente teve, por exemplo, um paciente, que o paciente era portador de necessidade especial, paralisia cerebral, né? E ele estava internado lá no municipal e ele teve miíase intraoral, cara. Ele chegou com um quadro de miíase intraoral. Para quem não sabe o que é miíase, é a larva de mosca. Dentro da Dentro da cavidade cavidade oral. Dentro da cavidade oral. Entendeu? E o pessoal não sabia o que fazer. Segura a Mara aí, que ela ficou pálida. Mas é um quadro Mas muito e é bem sério. típico, Depois eu mostro o manda vídeo os e a vídeos, foto. Não, Quadro obrigada. sério. Não, mas é de fato um quadro muito sério. A gente já E é teve gravíssimo, casos, você tira cara. 40, Tava- 50 larvas de dentro Então, da esse boca do paciente- paciente. Fiz uma Fora- mesa. Pra mais. 88 larvas, o É. paciente faleceu. Esse paciente... Sério? Já tirei 98 larvas 88. de uma miíase Então, no palato. Porque é infestação, né? Então, Senhor esse da paciente que a gente misericórdia. levou para o centro cirúrgico, eu tirei mais de 80 larvas dele, fora o que saiu na E aspiração. vai sair da onde? Da De boca, dentro do buraco. da cavidade. Pra Da comer uma cavidade. pessoa viva. Ela Entendeu? abre um lugar, e aí você vai tirando tudo do mesmo lugar, não fica espalhado andando. Esses pra boca, pacientes, fica no eles buraco. ficam acamados lá e são respiradores orais, eles ficam com a boca muito aberta. Aí, em um dado momento, a mosca vai, pousa, coloca os seus ovos Tá lá com e essas larvas inflamação começam a gengival, proliferar. às vezes, né? Tem uma fissurinha, alguma Tem um- coisa, é a porta de entrada. E aí começa a proliferar. E aí começa. Então, assim, esse paciente, a mãe estava desesperada. Meu Deus. A gente não... O pessoal não sabia o que fazer. Me procuraram, lembraram que tinha dentista dentro do hospital, graças a Deus, né? E aí me procuraram, eu falei assim, não, isso aí é tranquilo, a gente leva pro centro cirúrgico. Tranquilo, cirúrgico. vamos ali tirar É, 90 e a larvas. gente Mas levou- é a Já conduta, volto. né? E a gente levou, limpamos. E ela esconde, né? Na luz. Cara, e você tem que Senhor. jogar Acende a luz, ela some. iodo, você tem que jogar iodoforme, você tem que... Remoção Cara, é uma Como você sabe mecânica. que saiu tudo, gente? E se ficou Não uma lá? sabe Ah, muito não bem. sabe. Não dá pra Não saber. saber. Você faz o máximo de aí remoção. você entra com medicação de suporte, né? Vermectina e tal, né? Meu Então Deus. tem... Gente, se a gente estiver dormindo e uma mosca fizer isso, Pode acontecer. Sim. Põe tela na sua casa, mentira. eu vou dormir dentro Não, do é a mosquito questão- do berço. Vai ser a É que- louca da tela. Para de Mas- beber, que aí você dorme boca aberta bêbada, aí os moscas vão lá, né? Mas a questão é que você, com a imunidade em dia saudável, se mesmo que tenha ali uma mosca que pousou na sua boca e colocou os ovinhos lá, você fisiologicamente dá conta de lidar com aquilo. O problema é o paciente enfermo, que está ali com muitos, com Você muitos vai estar problemas. fazendo a tua higienização. É, você vai remover esses você vai ovos se ali alimentar, também. Você faz o bochecho lá com listerino. Você tem uma higiene boa. O problema são os pacientes que não estão com a higiene em dia, né? E isso é mais comum até do que as pessoas pensam, Meu Deus. de ter miíase intraoral, né? Muito, É muito comum. muito. Né? Outro caso que teve lá também, que foi um divisor de águas para a gente lá, da gente conquistar esse respeito que a gente vem buscando como profissionais, né, da área e tal, foi o caso de um paciente que ele teve uma luxação de mandíbula e ninguém sabia diagnosticar. Não O que sabia é voltar. luxação de Não, mandíbula? é quando você desloca o queixo Ah, e você não boca aberta. consegue Gente, fechar. eu tenho medo É. disso. Pois é, Acontece. mas o paciente Eu era um morro de paciente medo disso. especial Ai, que dó. e não tinha familiares. Estava sozinho. Eu lembro dele, jovem, né? É, 38 não anos, bem vamos gente falar boa. o nome, Não, gente mas eu boa lembro. demais, cara. E esse cara aí, ele foi responsável por eu perder umas 4 noites de sono. Porque Meu Deus. eu queria resolver o caso dele. Eu fiz 4 luxações de mandíbula nele. Voltar, né? Voltar. Redução, né? Redução Redução. da luxação de mandíbula. Né? Fiz 4 redução de luxação. E quando foram chamar a gente, ele estava há 21 dias. Luxado? Luxado. Nossa, Luxado. imagina a dor. Luxado. Ele coitado. já estava com espasmo de abertura já. Ele já não fechava a Não boca. fechava mais. Quando eu fui examinar, ele estava com a sonda uretral, né? E o coletor ali. Eu toquei na articulação dele, ele urinou de dor Meu Deus. que ele estava. Imagina Né? o quadro de Você dor que via ele já no tava. olho dele que ele estava com dor, né? Porque ele não falava, ele não estava conversando, ele não, né? E quando eu cheguei E lá vai pra- debilitando, porque, e tipo, quando eu cheguei, falta de ele já aporte estava com a nutricional. sonda nasogástrica. Tava com sonda nasogástrica já já. tinham colocado a sonda para ele se alimentar. Saiu de lá andando. Ele se Saiu de lá alimentar andando. via sonda, mas foi uma luta, cara. Meu Deus. Porque até... E aí, assim, você tem que ir, sabe? Você tem que ir brigando pelo paciente, você tem que, né? Porque o que que fez? Eu peguei e falei assim, vamos levar ele para o centro cirúrgico. Nós vamos reduzir essa luxação dele.
Fizemos a redução da luxação, enfaixei toda a cabeça dele, amarrei Não o queixo, bocejar mais. para não abrir. Bandagem porque de Barton. Isso mesmo, obrigado. E aí o que aconteceu? Ou capacete. Na verdade pega o menta aqui, é uma coisa bonita. E aí o que aconteceu? Como ele é um paciente especial, a gente teve que levar para o centro cirúrgico. Porque se é um paciente que entende, você fala assim, bicho, você apoia na parede aí. Mas também Encosta com na 21 parede, dias de luxação 21 para dias, reduzir cara. aquilo na mão sem o paciente estar Sem relaxado, Contração, né? Foi é muito tenso. complicado. E aí o que aconteceu? Passei todas as orientações, falei, gente, tem que amarrar a mão dele, tem que entrar com sedativo, tem que entrar com analgésico, relaxante muscular, senão não vai dar bom. Saí. No outro dia, cara, eu não sei se ele acordou no meio da noite, arrancou todas as coisas, arrancou a faixa, ele tava lá com a boca aberta de novo. Aí eu falei, caramba. Eu levei pro centro cirúrgico, tudo. E para levar pro centro cirúrgico foi uma luta. Meu Deus. Porque a médica que tava no dia, ela pegou e falou assim, doutor, dá pra gente agendar isso daí, isso aí é eletivo. Meu Deus. Isso aí não é urgência. Vai você ficar com a boca Eu falei, aberta. olha, doutora, a senhora tem razão, isso aí não é urgência. Dentro da ortopedia, isso se enquadra numa das 7 situações consideradas emergência. Não é urgência. Então, se puder arrumar para hoje, centro cirúrgico, eu vou agradecer. Né? E aí acabaram conseguindo para o outro dia, aí fiz lá, tal. E aí eu voltei na sexta, e aí eu comprei uma mentoneira para usar nele, do meu próprio bolso. Né? Porque eu falei assim, eu preciso dar um jeito. Preciso dormir, né? Eu preciso dormir. Eu tava preciso dormindo dormir, com o cara que ele fecha toda a boca. noite, né? Tava dormindo com ele toda noite, o cara não saía do meu lado ali. E eu precisava resolver aquilo, né, cara? Porque você via que o cara tava em sofrimento. E aí eu fui sozinho lá, cheguei no quarto, segunda redução de luxação. Coloquei no lugar, tal, sozinho. E aí eu tava segurando a mandíbula dele aqui na mão e eu não achava que eu ia conseguir fazer a redução ali no quarto, né? E tanto que eu tinha ido de roupa normal, não tava com pijama hospitalar nem nada. E eu segurando a boa, e eu tinha largado a sacola com a mentoneira na outra cama. Meu Deus. Olha o desespero. Eu não podia soltar a mão pra ir pegar lá. Né? E eu segurando e chamando o pessoal, cara, o pessoal lá ocupado também, aquela coisa, né? Até que apareceu uma abençoada lá, e eu falei assim, pelo amor de Deus, pega aquela sacola lá pra mim. Né? Eu 15 minutos segurando aqui a mandíbula em E o posição. Ivan dormindo na sala. E o Ivan dormindo. Apagado. O Ivan no horário de descanso, merecido. dele, Pô. Né? Ele faz 12 por 48 de descanso, né? Ele 60. Faz, né? Mais ou menos, né? Deus tá vendo, né, Ivan? Tanto vocês trabalham, cara. Trabalha quase nada. E aí pegou lá e ela até falou assim, você é parente dele? Eu falei, não, filho, eu sou o dentista aqui do hospital, cara. Tudo bem que eu tô paisana, né? Falei, mas me ajuda aí, pelo amor de Deus. E aí ela me ajudou a colocar e a gente colocou. E eu, aos finais de semana, eu atendo meu consultório em Londrina. E eu fui para Londrina. Sexta-feira, à noite, rasguei para Londrina. No outro dia de manhã, o médico manda mensagem. Adivinha quem tá com a boca aberta? Meu Deus. Eu falei, caramba, cara, eu não acredito. Falei, não é possível. Eu falei, não, fala sério. Eu mandei, eu falei, fala sério. Né? O Burim. O Burim. Aí eu falei assim, não consigo acreditar. Ele falou, não, é verdade, cara. Eu falei, putz. Aí voltei de Londrina e já fui pro hospital. Fui pro hospital. Eu falei, cara, nós vamos ter que levar ele pra UTI. Porque na UTI, né, cede o cara lá, deixa ele lá uns 2 dias lá pra dar uma relaxada na musculatura, né, e depois libera. E aí ele foi pra UTI, fiz a 3ª redução de luxação de mandíbula nele. Coloquei no lugar lá, fachamos tudo, Meu pá. Deus. E aí, de novo, ele soltou, abriu. Aí você começa a pensar que tem alguma coisa de errado, né? Uhum. Falei assim, caramba, cara. Aí conversei com o médico, falei, cara, vamos mandar ele para HU, né? Porque lá tem bucomaxila e vamos ver se ele já desenvolveu alguma situação, né, cara? Algum Distúrbio de um hipermobilidade, né? distúrbio. Já comecei a côndilo, pirar e pensar num monte de coisa. Falar assim, pô, esse cara pode estar com
sei lá, com tumor nessa TM que não está deixando ele fechar a boca. Pode estar com uma fratura que foi mal consolidada, ele pode ter caído aqui no hospital, quebrado o côndilo e consolidou errado. Você começa a pensar em N coisas, né? E aí foi pro HU. No HU fizeram a tomografia, não mandaram a tomografia pra gente. Que ano que foi? Foi o ano passado. Então não foi eu, já não O tava ano lá. passado. Foi ano passado. E aí ele pegou e mandaram falando que ele não tinha luxação na mandíbula. Só que na UTI até, eu não lembro qual que era o médico que estava lá, e ele estava com residentes da medicina. E ele chamou todo o povo lá e falou assim, vem aqui vocês aprender como é que faz luxação de mandíbula. Vem aqui, ó, sente. Aí você via o côndilo dele saltando na cavidade glenoide ali, ó, fazendo o movimento saindo. E aí ele estava relaxado lá, e ele falou assim, ó, vem aqui, sente aqui. Ele falou para os caras colocar o dedo lá e ver, fazer o movimento da mandíbula e reposicionar no lugar. Aí reposicionamos. Aí falaram, voltou do HU lá, com a tomografia, falando que ele não tinha luxação da mandíbula, mas eu sabia que ele tinha. O que eu queria saber era se não tinha alguma outra coisa a mais, ou tumor ou uma fratura, né, mal consolidada. E aí eles falaram assim, não, isso aí é uma condição dele mesmo. E ele vai receber alta desse jeito. Nossa. Cara, eu falei, não vai. Eu falei, não vai. Fui lá, eu falei assim, como que ele deu entrada no hospital? Ele tinha dado entrada na psiquiatria. Falei, me dá o prontuário dele aqui. Falei, olha aqui, foi passada a sonda nasogástrica 7 dias depois que ele internou. Como que ele comia antes disso? Como que ele bebia água antes disso? Ou ele não estava comendo? Os 7 dias. Porque ele não conseguia fechar a boca. Como é que ele mastigava? Né? Se é uma Por 21 condição, dias aberta, né? se é uma condição dele. Né? E aí eu falei assim, não é uma condição dele. E aí saí de lá assim, já, né? Peguei e falei assim, eu preciso falar com alguém da família. Aí chamaram a tia, que na verdade não era tia. Era uma pessoa que alugava a casa, o familiar dele, a mãe dele faleceu há pouco tempo, o irmão tinha sido assassinado. Uma história bem complexa, assim, que não tinha como você ficar alheio àquilo ali, né? E por mais que você mantenha profissionalismo e tudo e tal, a gente acaba se envolvendo, né, Ivan, absorve um pouco, com né? o paciente, porque são seres humanos que estão ali, né, cara? São vidas e a gente acho que a gente tem uns pecadinhos para pagar, né? Então a gente tem que tentar saldar a dívida antes de Deus chamar, né? E aí, cara, eu peguei e chamei essa mulher e fui conversar com ela. Fui conversar com ela e ela pegou... E ela chegou assim, foi uma coisa até que eu achei engraçada, impactante, porque ela já chegou falando assim, eu não posso ficar com ele, eu não posso ficar com ele. Aí eu falei, calma senhora, não chamei a senhora para aqui para isso não, eu quero só conversar com a senhora e tal. Eu falei, mas como que é o fulano? Né? Como que é o dia a dia dele e tal? Ele conversa? Ele conversa do jeito dele, ele come, tudo normal. Eu falei assim, ele não é assim. E eu mostrei a foto de como ele estava, né? Assim, ele não é desse jeito. Ela falou assim, não, ele fecha a boca, ele não tem, né, não tem problema nenhum. E aí eu saí de lá, cara, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com esse cara, velho? Eu não, sabe quando você esgota a tua munição, assim, você não tem mais o que fazer, cara? E aí me deu um estalo, eu falei assim, eu vou conversar com o pessoal da fisioterapia do hospital. Porque eles estão lá todos os dias, né? Eu vou uma vez por semana, né? E aí cheguei, contei a história, ajoelhei no pé, né? Falei, pelo amor de Deus. Eu falei, tem como vocês colocarem ele na rotina de vocês de atendimento? Vocês puderem fazer uma compressa morna, fazer massaginha no músculo dele, na musculatura. Vocês conseguem fazer isso para mim? Né? Não, a gente consegue sim, não tem problema, doutor tal. Isso era, acho que um domingo, se eu não me engano. E aí eu fiquei segunda, terça e na quarta eu ia voltar para o hospital. E aí eles tinham colocado o paciente lá no último quarto porque ele estava dando muito trabalho, ele estava, né, ele ficava gemendo o tempo inteiro e acabava às vezes atrapalhando os outros pacientes de dormir, então, né? E eu já estava indo para ir lá para o último quarto, né? E tô passando lá tranquilão, não sei o quê.
tal, olho pro quarto. Fulano? Fechou a boca. Sentadinho na cama, assim, olhando pra porta. Eu falei, oi, fulano. Ele falou, oi, tio. Pronto. Rapaz, Ganhou um sobrinho. rapaz do céu, cara. Você desaba. Você desaba, porque assim, você... É legal. Sabe aquela coisa que tá assim, te consumindo e você não vê saída e tal, e daí um pouco o cara tá ali, tá bem. Chamando de tio. Aí eu entrei e falei, cara, você tá bem? Aí ele falou assim, deu certo o que você fez comigo, tio. Ele lembrava também, né? Judiei dele 4 vezes, reduzindo a luxação, que dói pra caramba. Fantástico. Né? E aí, cara, eu fiz um vídeo dele falando, conversando. Aí eu ia falando as coisas pra ele e ele ia repetindo as coisas que eu ia falando. Cara, e é essas coisas assim que faz você continuar. Legal. Que faz você não olhar a dificuldade da coisa. E, na verdade, eu, por causa desses casos e por causa de N outros que você vê saindo da UTI, que você ajuda a devolver o paciente para a família dele, cara. Eu acho que isso que é o mais gratificante da gente trabalhar dentro do hospital. É isso, você ajudar a devolver a pessoa para o familiar. Porque aquela pessoa que está ali, ela é a mãe de alguém, ela é o pai de alguém, é o irmão de alguém. A sobrinha de alguém. Não Ou é? se Legal torna demais. um sobrinho. Então, assim, cara, isso aí transcende qualquer coisa, qualquer valor que você pensar, qualquer coisa. Né? A gente teve caso também de um outro paciente, o cara ficou 4 meses internado na UTI, bem na época do Covid, gravíssimo. Eu vi ele indo a óbito umas 10 vezes. Que eu vi. Cara com parada, o povo correndo lá, fazendo. Eu falei assim, esse cara, se sair, vai ser daquele jeito. Sequelado. E aí ele tinha um filhinho de 6 anos. Eu tenho um filho de 11 e uma filha de 8. E aí você fica pensando, né? Pô, né? Será que essa criança não ia querer que o pai dela voltasse para ela? Sem dúvida. E aí o dia que ele melhorou, que ele foi para cadeira de roda, ele perdeu mais de 40 quilos em 4 meses que ele ficou internado. Vai ter gente que vai ter interesse, né? Mas não é bom não é uma experiência boa, não. Porque emagrece de um jeito nem o Ivan ruim. quer, né? E aí, assim, a gente tem a foto do dia que eles se encontraram pela primeira vez depois de 4 meses, o cara internado. Legal. E pensando Cara, nesse aspecto, assim, você... Depois nós temos a foto dele já gordinho de novo. Ó, que bom. Manda a foto com Saudável, com o né? sinal da Da traque. traque. Fechada. Mandando o áudio, agradecendo, cara. Legal. Ele junto com a esposa dele, nós tivemos contato muito com a esposa dele, né? E cara, é um lugar assim, que se você acredita que milagre existe, cara, É dentro do não hospital. É ali, é dentro do hospital. Eu costumo mandar muita coisa pro Thiago. E eu falo assim, Mohamed, que às vezes a gente pensa que tem problema. Daí eu olho ao redor, assim, vejo aquelas pessoas acamadas, eu falo, cara, não Nossa tem problema vida, não, A velho. gente tem que Não agradecer. tem problema né, não. cara? Não A gente tem que problema nenhum, agradecer, cara. A gente tem um Deus maravilhoso. Mas Deus pensando nisso que você falou no começo, de conquistar o respeito frente às outras classes que atuam no hospital, até daquela resistência para conseguir levar um paciente para centro cirúrgico, para ele ser reconhecido como urgência e tudo mais. Qual que é a perspectiva futura disso? Tanto da questão de interesse da profissional da odontologia, quanto de romper barreiras de entrada, que já foi rompida, mas barreiras de atuação. Qual que é a perspectiva futura da odontologia hospitalar? Então, cara, que nem a gente falou assim, a gente já conquistou muita coisa, cara. Hoje a odontologia hospitalar já é reconhecida como especialidade, né? Eu sou especialista na área, acabei fazendo curso de especialização na área. E você já tem o reconhecimento dos outros profissionais, deles entenderem que a gente não está ali para tomar o lugar de ninguém. A gente está ali para tomar um lugar que é nosso por direito. Porque ninguém entende mais de cabeça, pescoço, boca do que a gente. Sim. A gente estuda isso
4, 5 anos. 5 anos, cara. É assim, ninguém faz isso que a gente faz. Sim. Né? Então, ninguém está mais capacitado para fazer isso do que a gente mesmo. E aí, quando vão surgindo as situações que, na verdade, os outros profissionais, as outras áreas têm as limitações deles e não sabem como agir, você imagina você deixar um paciente 21 dias com a mandíbula luxada porque ninguém sabe fazer a manobra de reposicionamento mandibular, cara. Não, e você falou desse paciente do outro lá de 40 dies, lá que emagreceu e tal. 4 meses, né? 4 meses. Aí você pensa o 4 seguinte, meses. olha que uma analogia. Você, às vezes, não consegue ir para casa na hora do almoço, você almoça fora, já volta para o trabalho. Chega no Exato. final do dia, um pouco depois do almoço, você ficou das 8 horas da manhã que você escovou o dente, vai chegar em casa às 6 horas para escovar o dente, já está com uma situação complicada, com mau hálito, já está com biofilme Imagina ali. 40, Aí imagine uma 4 pessoa meses. com 4 meses entubado, que ele não está engolindo, porque não está fazendo saliva para engolir, aquela bactéria proliferando. Às vezes você dorme, durante a noite a gente não produz saliva. Aí você acaba, no dia seguinte, quando acorda, com mau hálito 100% dos que casos, é- por mais que você que é higienize à noite. perfeitamente E a natural, pessoa né? fica lá 2, 3, 4 meses entubado, sem produzir saliva, sem fazer engolir, para diminuir a cada quantidade de sabor bactéria. lingual, cara. E como que a gente vai imaginar que não vai ter um dentista para fazer essa higienização do paciente lá durante todo esse período, Pois se é. você, Que não é na sua necessário, casa, né? uma vez É que você impensável. pula a higienização, já tem todo esse trabalho, ou uma noite que você passa sozinho, dormindo, que você não está salivando, acontece tudo isso. Então é uma coisa que não tem como, assim, qual que é o argumento para não colocar um dentista no hospital, sendo que isso já seria suficiente para tudo isso aí. Na ausência de qualquer problema de cárie, doença periodontal, não sei, só o fato dele não conseguir escovar já é Já uma é justificativa Uma noite extremamente que, importante ele não pra es- ter. que a pessoa não escova o dente porque está dormindo, já imagine a pessoa que está entubada durante 3, 4 meses. Então já está explicado, A não tem o gente- que de fato, não conversar. A gente não É teve, inquestionável, né? A gente não teve dificuldade nenhuma para aprovar a legislação. Porque não tem aqui no argumentação município. contra, né? Sim. Não, porque na verdade quando eu fui na reunião para expor para os vereadores e tal, eu levei um monte de foto, né? Eu levei um monte de foto. E aí eu mostrava, assim, tinha vereador que baixava a cabeça e falava assim, nossa, Não meu quero nem Deus, ver. não sei o quê. Cara, nós não tivemos um voto contrário. Que bom. Nós não tivemos um voto contrário. Você imaginava foi tudo isso, unanimidade. Não imaginava tudo isso. Eu Da tô aqui, já tô importância. pensando que tinha pelo menos umas 20 perguntas pra fazer e não deu pra fazer 2. De tanta coisa pra gente conversar sobre Acho que vai isso. ter que ter a Tem parte muita 2, né, coisa. cara? Vamos uma, fazer a é parte uma área dois. assim, que é Nosso tempo muito encerrou. ampla, né? E além Sim, disso, muito legal. além de ser uma parte ampla, que é muito interessante, tem muita coisa pra gente conversar, todas as perguntas que fizeram que a gente não conseguiu muito falar, porque a gente tá fazendo uma introdução ao assunto que as Sim. pessoas não conhecem. Exato. A gente tem, eu estava conversando com o Dr. Mohamed Kidman antes de começar, e ele é especialista em laser terapia, e que é um outro odontologia. assunto muito interessante para a gente debater aqui. Que tem aplicação na área hospitalar. Com certeza. também. Muito, Inclusive, ele fez muito. essa especialidade por causa da área hospitalar. Exatamente. legal. Então, eu queria aproveitar que a gente já está encerrando nosso tempo aqui, para já fazer ao vivo um convite para uma próxima vez a gente tratar desse assunto da Isso aí. laser Eu terapia. agradeço, vai E ser um talvez a gente prazer, entrar um nessa prazer. conversa um Estamos pouco entre mais amigos aqui, aprofundada. fica mais fácil. Fica. Um pouco mais aprofundada dessa odontologia hospitalar, que a gente não conseguiu debater tudo, porque a gente estava introduzindo o assunto, as pessoas entenderam o que é isso, né? Sim, a laser terapia, ela é, assim, é uma especialidade que tem que caminhar junto com a odontologia hospitalar. Não só na área bucal, mas para você, por exemplo, não sei, geralmente quem tem paciente que ficou, quem tem parente que ficou acamado, ficou internado muito tempo, ou até mesmo em casa, né, sabe que forma feridas, Escara, são né? chamadas escaras, né? Então a laser terapia ela tem um papel fundamental na cicatrização, né, na desinfecção das feridas, e dentro da odontologia ela pode ser aplicada em praticamente todas as áreas, né? Desde a cirurgia, para você Sensacional. fazer uma incisão mais precisa, uma incisão que vai cicatrizar melhor, mais rápido, porque ela já faz a incisão já desinfeccionando o tecido,
né? Sim, parestesias, desde tal, um tem muita tratamento coisa, da endo, um tratamento de endo, tratamento periodontal, DTM, né? desinfecção, DTM. Você, Legal. se Eu ouvi for falar pensar, até que dá cresce uma- cabelo, né? Você até queria mostrar pra gente daqui uns dias, né? Vai crescer cabelo. Daqui uns meses vai crescer cabelo, se Deus quiser. Doutor, mas vamos marcar assim, fica o convite, como o doutor Thiago mesmo contou, pra gente dar continuidade a esse assunto. Tem muita coisa pra falar ainda. Muita. Tá bom, E Mário. lembrando Então é do isso, meus pioneirismo, né? amigos. Sexta-feira, mais uma aí concluída com sucesso. Exatamente. Doutor De Thiago. verdade, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sim, É parabéns muito pela importante. dedicação. Eu, o Ivan, que teve uma convivência grande no hospital, né? A gente, na parte de cirurgia bucomaxilofacial, não consegue fazer nem de perto o que deveria ser feito da odontologia. Então, ter profissionais assim como você dentro do hospital é muito importante. De verdade, parabéns aí pela sua Parabéns, iniciativa. parabéns Agradeço pelo o momento que convite. você ainda escolheu para introduzir. E eu Obrigado. queria parabenizar também pelo pioneirismo na área, porque a gente está falando aqui de uma atuação em âmbito público. Mas isso agora vai refletir no privado e os caras vão certeza. ter que Na verdade, adotar esse profissional. Maringá- Então, Maringá já tem essa lei, né? Maringá pelo que ele é a abrindo primeira- portas aí, né, pra área. É a primeira cidade do país na rede pública, no SUS. Porque a gente tem odontologia hospitalar, né, em outras cidades, né, Florianópolis, Curitiba, várias outras cidades, mas sempre no âmbito privado. Né? Sim. Na rede pública, esse projeto nosso foi pioneiro. E Fantástico. aqui, ó, Sensacional. acabei de receber um vídeo aqui de uma senhora mandando assim, ó. Mandou um vídeo dela chorando, falando assim, ó, esse caso do paciente que ele relou e urinou. Então tá falando, tipo, assim, a pessoa está ouvindo lá e tá se emocionando, mandou um vídeo aqui emocionada não, com mas uma situação. Legal. a gente fica assim muito porque é o que a gente fala, né? O ser humano é um irmão da gente que está ali, Sim, né? E você tem que entregar o teu melhor, não adianta você exatamente. você fazer menos que isso, não é justo com a Tá pessoa que está ali. E o grande lance assim, da odontologia hospitalar e da UTI que eu vejo é que você vai prestar o cuidado para a pessoa que não consegue se cuidar sozinha. É bem diferente do atendimento no consultório, por Muito exemplo. Você vai diferente. orientar, você, você tem que escovar, você tem que passar o fio dental, tal, não sei o quê. Mas aquela pessoa que está ali, se você não fizer por ela, entendeu? Ela não vai ter. Ela está esse totalmente cuidado. vulnerável. Ela está vulnerável. Totalmente. E é muito engraçado isso, porque assim, às vezes você vê a diferença quando você pega o paciente para atender e ele já está entubado, e você não conversou com ele, você não sabe como ele é, e ele é de um jeito, e quando a pessoa acorda e tal, porque até então você imagina, é como se fosse um boneco que está ali, né? E aí quando a pessoa volta, você vê que tem uma alma ali, que aí a pessoa conversa, brinca, você sabe? Então assim, É gratificante. É outra pessoa, né? muito gratificante. Legal. Muito gratificante. Eu sou apaixonado e sou suspeito. A gente é de falar. suspeito em otimizar, Parabéns mas, pô, mais uma vez. ver o cara numa cama e sair andando, comendo, cara, de é outro verdade, nível, Que, velho. que episódio importante, cara. Esse foi. A gente tava com grandes expectativas já, viu, Mohamed? Assim, o Thiago já tava falando, vai ser Obrigado. legal pra caramba. E realmente não deu tempo de abordar Ah, tudo. é muito Até legal. falei Mas pra nem começar mais 10%. cedo, mas ninguém acreditou. É verdade. É verdade. É verdade. Não deu tempo, mas a gente vai ter Vamos uns lá, próximos nosso aí, tempo né? já- Isso aí. já Se a Mari não passou. atrasar, né, no próximo a gente consegue fazer tudo que a gente precisa. Mas é isso aí. Então, como já está em cima do nosso tempo, a gente já deixou bem aberto o convite para fazer uma nova sessão aí, um novo Agradeço. podcast Só É um marca a junto. prazer, data. sim. E vamos encerrar e agradeço a quem está assistindo a gente aí, a nossa equipe da Orotime, o Mohamed, parceiro já de longa data. Precisar de qualquer coisa, é só procurar no Google a palavra Orotime que você vai nos localizar. A gente localiza o Mohamed, qualquer coisa que precisar. E Estamos à disposição. aí. é isso aí. E também você, público que está assistindo, né? Que faça seu papel como cidadão. Você que já foi paciente, tem parentes internados, Isso. exija dentro do hospital que haja alguém cuidando da saúde bucal dos seus entes queridos, de amigos, Um profissional qualquer da pessoa, área, né? um profissional da Porque área. às vezes eles falam que está sendo feito cuidado e tal, mas é pelo Mas pessoal da por quem? enfermagem. E Né? como? E pela lei agora tem que ser realizada por uma equipe de saúde bucal, dentista, THD e ACD. É isso aí. Isso aí. Gente, Gente, valeu. muito obrigada por mais um episódio concluído com sucesso. Sensacional. Até sensacional. a próxima. É isso Muito aí. obrigado e Valeu. até a próxima oportunidade. Até.